A paz do Senhor Jesus Cristo, povo amado de Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem vos fala é a pastora Nadir. E eu quero hoje meditar num tema que traz polêmica às vezes dentro da igreja. Nós vendo certos vídeos de certos pastores, não é? Que falam que uma mulher não pode ser pastora. Não tem essa hierarquia dentro da Bíblia, irmãos. Eu não encontrei essa hierarquia dentro da Bíblia. E quero falar também um pouquinho da minha experiência, do chamado a qual o Senhor me falou, do pastorado que Ele colocou na minha vida. Amados, o Senhor me chamou no ano de 90. Meu batismo nas águas foi em 91. Foi em 1991. Em seguida, eu fui chamada pelo Senhor. Eu comecei a ouvir a voz do Senhor. E um dia eu estava orando na minha sala. Estava orando, clamando por uma luta muito grande que se deu na minha vida. E o Senhor falava comigo, me trazia. Eu ainda então não tinha visão, eu fiquei meio assustada assim, não entendi o que estava acontecendo. Ele trouxe um manto e pôs nas minhas costas muito peludo. Trouxe, amados, um vaso como de porcelana com letras azuis, flores azuis, bordadas com ouro, e jogou um óleo na minha cabeça. Eu não entendia quase nada do Evangelho, como eu entendo hoje. E eu peço aos irmãos, antes de concluir, que você que ainda não recebeu o dom de Deus, de visão, ou não vê as coisas do Senhor do céu, respeite quem tem, quem Deus já deu. Porque Ele dá a mim, dá a você e a quem queira. Mas é preciso querer isto, se envolver isso e pagar o preço. Em oração, em jejum, na busca constante pela presença do nosso Senhor em nossas vidas, do Espírito Santo. Muitos não querem pagar o preço, não querem levantar de madrugada, porque o meu particular com Deus é mais de madrugada, com o Senhor Jesus Cristo, que vem me visitar de madrugada, em oração constante. Muitos não querem pagar o preço e ficam aí criticando, não é? Mas isso não me incomoda também não. Eu peço a você só que respeite, porque o Senhor foi vituperado, escarnecido, e nós somos discípulos dele, com certeza seremos. Ele já me disse o que eu vou passar, postando vídeo. Ele tem me falado que vão me chamar de mentirosa, vão me chamar de louca, de herege, vão me chamar de muitas coisas, vão me xingar, mas que eu continue em frente, porque Ele quer sim, Ele quer que eu diga tudo o que Ele me disser. Para falar a vocês, eu vou falar. Não nasci para ser covarde. Não podem me enfrentarem, podem pastores se levantar, mas não tem essa hierarquia dentro da palavra do Senhor. Nós vemos em Gênesis 29, 9, o encontro de Raquel com Jacó. E está escrito lá que ela era pastora. De onde vem o nome pastor? Não é de quem cuida do rebanho, quem cuida do gado, derivou-se esse nome, porque um pastor que cuida de ovelha, o animal agora que eu me refiro, ele tem que ter muito cuidado. As ovelhas são frágeis, são vulneráveis a lobo, são vulneráveis a tantas coisas, doenças, então ele tem que cuidar, e ele usa aquele cajado com aquela ponta, não é? Que é como um cabo de guarda-chuva envergado, que ele põe na cabeça da ovelha quando a ovelha cai no abismo, quando a ovelha cai em buracos, ele vai lá com aquela ponta e puxa pelo pescoço da ovelha e atira de lá. Só é você fazer um estudo sobre a ovelha. Então, derivou-se o nome de pastor, e Deus falou na Bíblia sobre o pastorado,
fala, né, sobre os pastores, Israel, Ezequiel 34, não é que ele dá ali um alerta dizendo, ai dos pastores de Israel, porque não estavam cuidando das suas ovelhas que estavam representadas ali no rebanho de ovelha mesmo. O Senhor representava Israel quando ele falou isso com os pastores em Ezequiel 34. No rebanho de ovelha que não tinha pastor. Daí se derivou-se o pastorado, não é? Que é a mesma coisa do sacerdócio, não é? Então, ali ajoelhada, o Senhor me dizia que eu era escolhida para pastora desde o momento. Só que o ministério que eu congregava, irmãos, não ungia a pastora, não aceitava a pastora. E eu não entendi nada disso. Como é que eu estou numa igreja que não aceitam a mulher como pastora? E o Senhor vem e me diz, então, que eu vou ser pastora, e eu fiquei ali, não dei muita importância, porque eu não entendia se era mesmo o Senhor que estava dizendo aquilo, se eu estava tendo uma alucinação, mas aí eu orando ao longo dos anos, dos tempos, o Senhor vem falando sobre a obra do meu pai, que desviou-se, que meu pai tinha que ser um pastor para Deus, mas ele desviou-se, saiu dos caminhos do Senhor, se aventurou-se por esse mundo afora, e veio a falecer agora no ano de 2014, e no ano de 99 o Senhor falou comigo que o legado que ele teria que cumprir com meu pai na terra, a missão do pastorado, ele havia passado para mim. Então, no ano de 2003, veio se cumprir o que o Senhor havia falado comigo em 10 anos. 11 anos, melhor dizendo. Ele falou no ano de 92 e depois veio falando no ano de 2003 que eu seria pastora. E eu ainda estava congregando nessa igreja que não aceita pastores. Então, meus amados irmãos, que não aceitavam pastoras, quero dizer. Mas aí o Senhor me deu uma revelação orando no monte, que eu saísse da igreja, que estava na hora de eu assumir o meu chamado verdadeiro. E eu disse, Senhor, que chamado é esse? E ele me mostrava uma árvore bem grande que os ramos dava para o mundo inteiro, cobria a terra. E mostrava uma plantinha só com uma folha perto do meu pé. Eu olhava aquela planta e só com a folha só. E um raminho com uma folha só. E ali, amados, eu passei a perguntar a Deus o que seria aquele. Ele disse, essa árvore enorme que tu vês é a igreja que tu congrega, é minha. Mas essa porta está fechada para ti. E agora tu vai fundar uma obra para mim. Ela vai ser pequena. Ela será pequena por alguns anos. Ela virá a ser pequena. Essa folhinha representa a sua pequenez, mas eu serei grande dentro dela. Só que eu não duvidei, mas também não tomei providência para isso acontecer. E o Senhor disse, eu vou operar um milagre que vai fechar a tua boca e tu vai parar de duvidar e fazer o que eu estou lhe ordenando. Tu me és pastora desde o ventre da tua mãe. E eu disse, Senhor, vão me apedrejar, vão me crucificar, eu não tenho muita sabedoria, como poderei ser pastora? Eu não sei pregar eloquentemente, não tenho teologia. E o Senhor disse, tu só precisas de mim. Te prontifica e aceita o teu chamado e me responde. E ele operou, irmãos, os 3 milagres, que foi 3 cegos abrirem os olhos na minha sala. 3 pessoas vieram na minha casa me pedir oração e os 3 estavam cegos de um olho. Um era cego do diabetes, já tinha as vistas cometidas, as 2 vistas. E Deus abriu os olhos destes 3 cegos. Agora eu pergunto, Jesus
estava o quê? Passando em cima da palavra? Jesus disse que eu era pastor e ia provar através desses milagres. E provou que eu era através desse milagre de abrir os olhos desses 3 irmãos. Cada um morava em região diferente, ainda mora, um era lá de Paulinha, o outro é aqui da capital de São Paulo, o outro ainda mora aqui perto da minha casa. Todos tiveram os olhos abertos. Um estava com vírus de gato nos olhos, comprovado pela medicina, que o estava cegando. Então, meus amados, o que Jesus me falou ali provando? Eu vou estragar a fé de muitos pastores por aí, mas eu tenho que dizer a verdade. Porque se existe o nome pastora, é pastor, no masculino, tudo que tem no masculino, diante de Deus, tem no feminino. E essa hierarquia de acepção de pessoas não existe na obra do Senhor Jesus. Como está escrito em Tiago, no capítulo 2, primeiro versículo, que diz que a nossa fé em Jesus não pode ter acepção de pessoa. Procure lá, leia Tiago capítulo 2. Livro de Jó também diz que é pecado de morte. No livro de Jó, não é? 13:10. Jó se coloca à disposição de Deus, diz: eu fiz acepção de pessoa, né? Ele pede que Deus o castigue se ele fez acepção de pessoa. Não existe isso. Aqui no livro de Gálatas, eu vou ler para vocês verem, diz no capítulo 3, do versículo 28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Do que é composta a igreja? De jovens, homens, mulheres e crianças, anciões, não é? A igreja é composta de pessoas. E Deus não tem fronteira nem bandeira aqui na terra, não é? Nisto. Portanto, pastores e preconceituosos, machistas, narcisistas, egoístas e outros istas, leiam as escrituras antes de abrir a boca dizendo que não há pastora. Se não há pastora, não há missionária, porque não está escrito na Bíblia. Se não há pastora, não há bispa, porque também não aparece essa palavra na Bíblia. Eu quero que vocês me mostrem. Onde tem bispa, onde tem presbítero, onde tem diaconisa na Bíblia? E as igrejas não estão cheias delas? Oh, aleluia! Vamos deixar cair a nossa falta de entendimento por terra, porque também as escrituras diz: não sejais sábios a vossos próprios olhos. Anteriormente, amados, eu falei da visão, que eu ia dizer aqui que pedi respeito. Peço novamente, você que ainda não tem o dom da visão, não conhece os mistérios do Senhor Jesus, em visão ou revelação, respeite quem já tem. Porque Deus dá, Ele concede. Está no Salmo 68:18, que também Ele concedeu dons até para os rebeldes. Oh, aleluia! Então tinha aí uma conversação também nas igrejas que só tinha anjos na parte masculina. Oh, como a mente humana é limitada. E o Senhor me mostrou isso quando eu fui ao céu.
A mente humana é muito limitada nas coisas de Deus. Se você quer saber sobre isso que eu estou falando, ora, vai em Jeremias 33, 3, que diz: clama a mim e responder-te-eis coisas firmes e grandes, que tu não as sabe, nem as conhece. Nem tudo vai estar escrito aqui na Bíblia, mas Deus pode revelar aos seus pequeninos, porque a mente de Deus não é limitada como a minha e a sua. E ele me revelou algo muito maravilhoso. Quando, numa dessas minhas viagens, né, nós fomos ao céu, que em outros vídeos estarei falando sobre céu e sobre inferno ainda. E ele me levava à porta do céu, e no céu não só tem uma porta. Aquela porta estreita que a palavra fala é uma alusão ao caminho, não é, que a gente tem que trilhar aqui na terra, que é estreito e espinhoso, né? Mas lá no céu tem portão amplos, tem portão do norte, do sul, do leste, do oeste. Lá no céu você sabe exatamente onde se encontra. E numa dessas minhas viagens com Jesus, eu fui até o portão leste, porque ele nos diz, ele nos faz saber onde estamos. E ali eu vou contar, irmãos, esse testemunho completo mais para frente. Eu estou só trazendo ele aqui hoje, uma parte, para falar do feminino e do masculino. Muitos teólogos, escatólogos, né, que tem estudo amplo, né, fala que Deus só tem anjos. Mas eu vi com esses dois olhos que Jesus me deu para enxergar muito bem. Num desses arrebatamentos, umas mulheres guardiãs daquele portão leste. Oh, aleluia, coisa linda de Jesus. Jesus estava ali comigo, eu fui com o anjo e fui ao portão pelos anjos. Chegou lá, o anjo me deixou e veio Jesus ao meu encontro. Eu não entrei dentro do céu. Eu fiquei do lado de fora e tinha umas árvores do lado de fora, não é como as árvores aqui da terra. Muitas árvores estavam ali, plantadas, lindas, maravilhosas. E ali eu vi aquelas mulheres voando, eram umas mulheres muito lindas, todas feitas como um cristal transparente. Os seus cabelos, seus vestidos, seus pés. Seus olhos eram enormes, eram uns olhos muito lindos, enormes, captava tudo. Sua boca pequena, o nariz bem perfilado, as faces como de um pêssego. Os cabelos vinham até os quadris, tudo esvoaçante, era como fosse um cristal líquido, eu não sei explicar. Porque as coisas de Deus nos fogem da razão aqui na terra, porque é inefáveis, é inexplicáveis. E eu ficava extasiado olhando para aquelas mulheres voando. Elas não tinham asas, não vi asa nelas, mas elas voavam. E Jesus olhou para mim e disse: tu sabe o nome delas? E eu lhe disse: não, Senhor, eu não sei. Tu sabe. O Senhor disse o nome dessas mulheres. Elas se chamam vigilantes e intocáveis. Era o nome daquelas mulheres na linguagem do céu. E elas guardavam os portões. Realmente Deus não faz acepção de pessoas. Eram mulheres com direito a seios, cintura bem afinadas, corpo de mulheres lindas, mas que a roupa dela não lembrava sensualidade, nem era o sexo, lembrava muito santidade, coisa linda do Senhor, inexplicável. E ali vinha um demônio por entre as árvores querendo entrar no céu. O diabo não entra no céu. Muitos pastores, teólogos dizem que o diabo ainda entra no céu. Não entra. Jesus me disse que o céu é um lugar limpo, perfumado. Não entra demônio, que os demônios, quando eu fui no inferno, a gente sabe que os demônios são fedorentos, têm um odor
putrefaço, de carniça, cheiro de morte. Ali não entra nada disso. Aquele demônio queria entrar em uma daquelas mulheres, só olhava para o demônio e ele se tornava um gato preto, querendo fugir, se camuflar num gato preto, subindo na árvore. Olha, o gatinho preto aqui da terra não tem nada a ver com isso, viu, irmãos? Não comece por aí querer exterminar os gatos pretos. Tem nada a ver. O diabo criava uma camuflagem na forma de um gato preto. E ali ele se escondia por entre as árvores, mas o olhar daquelas mulheres alcançavam. E ele virava pó, uma poeira aqui para baixo, virava pó. Não entra. E o Senhor me trouxe de volta para casa. E me disse, no céu, minha filha, tem os anjos masculinos e os femininos. E são milhares que não se pode enumerar. Oh, glória! Então, por que na terra não haveria de ter pastor, diaconisa, bispas? Tem tantas por aí. Mas quando Deus chama, ele se responsabiliza por essa pastora, capacita essa pastora, né, para fazer a sua obra na terra, as suas missões, na capacidade dos santos. Mas muitas por aí abrem igreja para se aparecer, para cantar como o mundo canta, para fazer show. Isso não é o evangelho que Cristo ensinou. Para ganhar dinheiro, ai de quem fizer o evangelho causa de ganho. Porque o Senhor me mostrou, que eu vou contar nos próximos vídeos, muitos pastores, cantores, evangelistas e outros prelados da igreja no inferno, nas trevas exteriores, conforme diz a Bíblia. Eles estavam todos lá, mas não quero falar disso agora. Estou falando de pastora. Frisa bem esse versículo aqui no livro de Gálatas. Né? E isso os pastores não mostram nos vídeos que eles postam. Glória a Deus. Porque eles querem que a ideia deles flua, tenha certa fluência para alimentar o seu machismo. Só que Jesus nunca foi machista, nem será. Quando ele conversa em João capítulo 4 com a mulher do poço de Samaria, ele coloca a mulher no seu devido lugar. Glória a Deus. Ele foi o maior feminista da história. Esse movimento feminino, né, que surgiu de alguns anos para cá, não é nada comparado ao mover de Jesus lá em Israel para colocar a mulher no seu devido lugar. Ele conversa com aquela mulher quando não se conversava, quando ninguém conversava. Ele revela a vida daquela mulher, porque ele é o profeta que veio. Glória a Deus. Os discípulos nem ousaram lhe perguntar. Era um tabu, era um preconceito conversar com uma mulher na época. A mulher ficava restringida ao marido, a ser dona de casa e a criar os filhos. Era tarefa da mulher. Uma mente assim é difícil, né? De avançar, de prosperar. Mas Jesus rompe tabu, quebra tabu, preconceitos, barreiras e fronteiras intransponível e coloca as coisas no seu devido lugar. Medite na palavra. João, na segunda epístola de João, fala da senhora eleita, que nos diz a história, se você pesquisar você vai achar, nos diz a história que o nome daquela mulher que tinha uma igreja em sua casa, a senhora eleita era Crisia. E os filhos dela todos se converteram e João a elogia na epístola, segunda epístola do seu livro, da sua carta. A senhora eleita, a senhora Crisia, muito me alegro. Ela tinha uma igreja em casa. Porque naquela época o pastorado não era muito divulgado, não estava em ascensão. Depois de muitos anos o pastorado, né, teve a sua ascensão. Né? E hoje
As mulheres estão aí, pastoreando, glória a Deus. Tiveram também sua ascensão pelo movimento, o maior movimento feminista da história. Foi Jesus quem fez. Glória a Deus. Agora eu pergunto a esses pastores, quando nos apresentarmos a Jesus, é como noiva, é como a esposa, como em Apocalipse 22:17. É um jogo de palavra, não é, pastores? Essa questão do pastorado feminino é um jogo de palavra? Sim, então vamos para o jogo de palavra. Você não quer ser a noiva? Está no feminino o nome. Você não quer ser a esposa do Cordeiro? Está tudo no feminino. Qual é o seu problema, pastor? Ou pastoras, ministros de Deus, enfim, que não concordam, não é? Com o pastorado feminino? Então não deveria concordar também ser chamado de noiva do Cordeiro? Todos nós ali estamos, em Apocalipse 22:17, no mesmo patamar. Ali não há macho nem fêmea, é só a noiva do Cordeiro, não é? Leiam, amados, as Escrituras e não deixe que ninguém roube a sua fé. Deus os abençoe.